Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus em mais um dia aprendendo um pouquinho do amor de Deus, como adorar a este Deus e o que a Bíblia fala em sua mensagem do Evangelho Eterno sobre adorar a Deus, sobre a criação e também sobre o dia do juízo. Este é o tema que vamos estudar hoje: criação, mensagem do Evangelho e dia do juízo. E vamos juntos descobrir o que é que liga estes três assuntos. Não sai daí, porque eu quero compartilhar com você o que a Bíblia nos ensina. Mas antes, eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço para a Nicole, para a Bárbara, o Luiz, o Sebastião Almeida, o Messias Farias, este o meu irmão, que sempre acompanha aqui o nosso canal, também para minha mãe, a dona Eva, o seu Tarcísio, também o meu pai, que acompanha todos os dias este conteúdo aqui em nosso canal. E para você que acompanha todos os nossos conteúdos diariamente e eu ainda não citei o seu nome, deixe aqui no comentário do vídeo o seu nome e a cidade onde você está assistindo o conteúdo aqui do canal Vocacionados. Terei um prazer imenso de citar você aqui e de orar por você, se este for o seu desejo. Se você chegou aqui agora, você também pode fazer o seu pedido de oração. Aqui no vídeo, na descrição do vídeo, você deixa aí o seu pedido de oração, ou se você preferir, você também nos envia um WhatsApp pelo número que aparece aqui na tela em algum momento. Agora sim, eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. O salmista Davi escreveu: "Pois quando ele falou, o mundo veio a existir. Tudo surgiu por sua ordem." Salmo 33, versículo 9. A Bíblia ensina sobre a natureza de Jesus como o Criador de tudo. Essa certeza é encontrada em várias citações ao longo da Palavra de Deus. E quando João afirma que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, em João 1,3, ele está confirmando que Jesus participou ativamente da criação do mundo e de tudo o que nele há. Paulo também afirma que Jesus participou de todo o processo da criação quando afirmou que Abraão esperava confiadamente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Hebreus 10, versículo 11. E quando olhamos para a natureza criada, ainda é possível enxergar que o poder e o amor de Jesus são claramente evidentes em sua obra de criação, que é um testemunho maravilhoso do seu cuidado e preocupação pela raça humana. No entanto, nada das belezas naturais que apreciamos é de longe próximo da beleza estonteante que um dia foi o mundo quando ele saiu das mãos de Deus. E a escritora Ellen White, quando inspirada por Deus a escrever sobre este tema, afirmou, aspas, "Quando a terra saiu das mãos do seu Criador, era extraordinariamente bela, variada em sua superfície, contendo montanhas, colinas e planícies, entrecortadas por majestosos rios e formosos lagos. As colinas e montanhas, no entanto, não eram abruptas e escabrosas, tendo em grande quantidade tremendos despenhadeiros e medonhos abismos como hoje eles são. As arestas agudas e ásperas do pátrio arcabouço da terra estavam sepultados sobre o solo fértil, que por toda a parte produzia um pujante crescimento de vegetação. Não havia asquerosos pântanos nem áridos desertos. Graciosos arbustos e delicadas flores saudavam a vista onde quer que esta se volvesse. As elevações estavam coroadas de árvores mais majestosas do que qualquer uma que hoje exista." Isso está no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 2, que trata ali da criação, na página 18. E entender que o relato da criação também faz parte da mensagem do Evangelho das Boas Novas, que apontam para o juízo de Deus, é de fundamental importância se desejamos despertar no mundo a vontade de adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água, como está escrito em Apocalipse 14, verso 7. A criação, o Evangelho e o juízo se relacionam entre si e nos ajudam a compreender o propósito e a natureza de Deus para o ser humano. A criação é um reflexo da natureza e dos atributos de Deus e é testemunha da sua grandeza e poder. E quando o homem foi criado por Deus, o seu plano original é que o Jardim do Éden fosse uma grande sala de aula, ali em meio à natureza, onde o homem aprenderia sobre o imenso amor de Deus. Seria através do trabalho como administrador de Deus que o homem iria contemplar e teria a responsabilidade de cuidar de toda a criação.
Mas, pela escolha de Adão e Eva, o plano original de Deus não pôde ser realizado por completo, ainda. Foi então que, a partir da queda do homem, que Deus precisou colocar em campo o plano de redução de danos. Este plano de contingência exigia que o Filho único de Deus, o unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, se entregasse como oferta para pagar o preço do pecado. E foi neste momento que, além do relato da criação, o homem agora precisaria ensinar às gerações futuras o plano da salvação, ou a mensagem do Evangelho das Boas Novas. O Evangelho das Boas Novas nada mais é do que a notícia de que Deus enviou Jesus Cristo para salvar a humanidade do pecado e da morte, onde estaria ali explícito que Jesus morreria na cruz pelos meus pecados e o pecado de todos os homens, e ressuscitaria ao terceiro dia para vencer a morte, assegurando assim àqueles que creem em Jesus receberem por fim a vida eterna. Mas a mesma mensagem que fala da ação de Jesus para pagar o preço pelo pecado também aponta para o dia do juízo de Deus, que é o momento da história de todo o universo onde Deus julgará todos os seres humanos, separando os justos dos ímpios. Os justos serão recompensados com a vida eterna, enquanto os ímpios serão condenados à morte eterna. E como já estudamos aqui, o juízo é uma parte importante da justiça de Deus e lembra os crentes da importância de viver uma vida de santidade e justiça pelo poder que recebemos do Deus Espírito Santo. É por estes motivos que não dá para separar nenhum destes relatos se desejamos verdadeiramente adorar a Deus. Siga o raciocínio. O Evangelho apresenta a solução para o problema do pecado que entrou no mundo por meio da queda do homem. A queda do homem corrompeu a criação, causando assim a degradação da natureza e o sofrimento humano. E o juízo, portanto, é o momento em que Deus irá julgar a humanidade por suas ações e os crentes do Evangelho das Boas Novas serão justificados e recompensados com a vida eterna. Compreendeu o fio do raciocínio? Ficou claro? Então anota aí. A fé na mensagem do Evangelho é o que nos salva, pois esta mensagem nos apresenta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, versículo 29, e que nos reconcilia com Deus. O conhecimento do juízo nos incentiva a viver de forma justa e moralmente correta, buscando a santidade e a justiça pelo poder que recebemos do Deus Espírito Santo. E o conhecimento e a compreensão da história da criação nos ajuda a ter uma visão completa do cuidado de Deus por mim e por você e por tudo o que Ele criou. Mas qual é este tudo que Deus criou? Paulo tem esta resposta. E ele diz, por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos ver, como os tronos, reinos e governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. E sabe o que mais? Paulo concluiu a sua ideia afirmando que ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Colossenses 1, versículo 17. Confirmando a preeminência de Jesus como Criador e que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e que ele é a fonte de toda a existência. Mas talvez agora você esteja se perguntando, o que é preeminência? Muito bem, este termo descreve uma condição de superioridade, excelência ou domínio sobre todas as coisas e todas as pessoas. Quando algo ou alguém é considerado preeminente, significa que ele é considerado superior e que domina em todas as relações o outro. E Paulo, quando escreveu sobre a preeminência de Jesus, ele afirmou, por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Agora reflita um pouco. Mesmo sendo preeminente sobre todas as coisas, Jesus ainda assim decidiu se entregar para pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Ele se humilhou e morreu por amor ao homem. E a Bíblia nos ensina que o pecado é uma barreira que nos separa de Deus, mas que é o amor de Jesus que nos capacita e nos liberta das amarras do pecado e nos reconcilia com o Pai. O sacrifício de amor realizado por Jesus é um testemunho poderoso da sua humildade e devoção à vontade de Deus o Pai. Ainda em Filipenses,
Paulo deixa claro que foi o amor que motivou Jesus a se entregar como oferta sem mácula pelo pecado de toda a humanidade. Paulo disse: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Sabendo de tudo isso, você consegue imaginar uma ínfima fração do amor de Jesus por nós? Ele, sendo Deus, humilhou-se voluntariamente e tornou-se homem, um ser finito, obra de sua mão, para que pudesse assim redimir a humanidade. Por amor, ele não se apegou ao seu status divino, mas se esvaziou de toda a sua glória para assumir a forma de servo, mostrando-nos assim um exemplo de humildade e amor para com o próximo. O seu sacrifício na cruz foi a expressão máxima deste amor, que foi capaz de vencer a morte e nos oferecer assim a vida eterna. E aqui eu poderia mais uma vez citar João 3,16, mas vem dos escritos de Paulo os resumos mais emblemáticos do amor e humildade de Jesus que o fez agir em nosso favor. Em Romanos, Paulo afirma: mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5, versículo 8. E na carta que ele escreveu aos Colossenses, ele afirma: ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. É por este motivo que Jesus Cristo é digno da nossa adoração. Por isso que reconhecer a natureza divina de Jesus, a sua humildade e a sua obra de salvação é essencial para a nossa relação com Deus e para a nossa própria salvação. Jesus Cristo é o nosso Criador, é o nosso Salvador e é o nosso Senhor e é o único caminho para a vida eterna. Ele é digno de todo o nosso louvor, adoração e obediência. Que hoje o Deus Espírito Santo nos ajude em nossa compreensão do relato da criação, da mensagem do Evangelho das Boas Novas e da salvação e do dia do juízo de Deus. Pense nisso, leia a sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo também está na web rádio Ecoar. Agora você aproveita para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.